Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória profundamente ligada à educação e ao corpo. São mais de 10 anos de experiência educacional, atravessando diferentes linguagens, espaços e formas de ensinar, sempre com um olhar atento para o brincar, o movimento e a autonomia da criança. Antes mesmo de qualquer experiência internacional, essa trajetória já se construía a partir da educação física e do circo, áreas que moldaram um jeito muito próprio de educar, mais sensível, mais atento ao protagonismo infantil e ao aprendizado que nasce da experiência. Em 2025, essa caminhada ganhou um novo capítulo com o intercâmbio na Irlanda. Lá, ela teve a oportunidade de atuar profissionalmente em uma creche Montessori, um encontro que não só aprofundou sua prática pedagógica, mas também provocou uma redescoberta profissional importante. Foi a partir dessa vivência que surgiu o desejo de criar algo novo, materiais e brinquedos que dialogassem com essa pedagogia Montessori, mas que também carregassem identidade, cultura e o brincar brasileiro. Um projeto que olha para o futuro sem abrir mão das próprias raízes. É desse encontro entre educação, intercâmbio e identidade cultural e criação que nasce o Oficineiros. E para conversar com a gente sobre essa trajetória tão rica e sensível, recebemos hoje a educadora Soraya Santana, carinhosamente conhecida como Sol. Seja muito bem-vinda. Obrigada, nossa, que texto lindo! E para a gente contextualizar, né, antes de falar do intercâmbio em si e dessa mudança temporária de país que você teve na Irlanda, é importante a gente voltar no tempo, né? Porque nenhuma virada ela começa do zero, ela sempre nasce de uma história que já vinha sendo construída. Antes da Irlanda, como era a sua trajetória na educação? Que tipo de experiências foram te formando como educadora até ali? Vou começar falando da minha experiência com o circo, né? Que me encontrou já logo no começo da minha primeira formação de educação física. Inclusive é onde eu estou hoje, na escola de circo, que eu trabalho há mais de 10 anos. E o circo, ele me ensina muito a lidar com a criança, a entender que todo mundo é capaz de praticar algo, de ser bom em alguma coisa, sabe? Porque o circo é uma atividade física e ela tem muita possibilidade, né? Tem os aéreos, tem as acrobacias, tem os malabares, sabe? Então, eu acho que o circo me ensina a passar essa confiança e fazer a criança acreditar em si, sabe? Então, é uma prática educativa e esportiva que eu acredito muito, assim, sabe? Para, né, pro bem-estar mesmo da criança, como um todo, assim, se desenvolvendo. E aí, nesses 10 anos, né, que antecedem a minha ida para a Irlanda, aí eu tive várias experiências, assim, tanto na educação escolar, como professora auxiliar acompanhando alguma autista também, no ensino público. Porém, a parte educação, escola, no Brasil, que aí, daqui a pouco a gente chega na parte da Irlanda, é uma coisa que me causa um incômodo muito grande, que antes eu não sabia explicar o porquê. Então, assim, eu nunca consegui manter uma trajetória muito longa dentro da educação. Então, eu sempre ia para a educação, trabalhava um pouco, e esse incômodo interno me fazia eu me afastar da educação e trabalhar com recreação, possível, que se sempre presente, né, nessa trajetória, né, quase uma postura. Eu ia trabalhar com projetos culturais, projetos sociais, e aí voltava para a educação. Então, tem um de querer fazer educação, mas um não acreditar assim, na educação da forma que ela é feita, né, hoje no Brasil. E aí, até a minha ida para a Irlanda, que aí daqui a pouco eu deixo a gente para dar todas as perguntas, mas quando eu fui para a Irlanda, quando eu resolvi fazer meu intercâmbio, a minha ideia era não trabalhar na área da educação. Eu não fiz nada para o mundo aqui para trabalhar na área da educação. Eu queria viver uma experiência fora para ver se eu enxergava algo novo. Então,
É isso que me antecede ainda da Irlanda. Você passou aí por áreas, né? Igual você trouxe de educação física. E o circo, ele cresceu muito de alguns anos para cá. Eu não sei há quantos anos você tem essa formação, e acho que é até bacana você compartilhar um pouquinho com a gente. Mas eu tenho percebido aqui no Brasil, claro que em alguns lugares, não em vários, mas em alguns bairros, em alguns específicos, começa a ter muito estúdios circenses, é isso? Sim, pode se chamar assim. Voltado para crianças e em determinados momentos até em conjunto, se eu não me engano, pais e filhos. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver com a conexão ao longo do tempo. E aí eu queria entender melhor como foi essa sua trajetória na educação e qual foi o tipo de experiência mesmo que você foi tendo ao longo do tempo como educadora que te fez sair dessa educação tradicional. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha primeira formação. Eu sou formada em pedagogia também, né? Aí, eu ter sido formada em educação física e eu tive uma base durante a faculdade muito forte de recreação. Então, eu tenho um olhar para a educação totalmente voltado para o brincar. E, então, eu tenho entendido isso como uma filosofia de vida. A criança, ela aprende brincando, sabe? Então, todo espaço educacional, que é quando entra a minha barreira, quando eu entro no espaço educacional, que é colocar ali para a criança a apostila, quer que a criança ela se desenvolva numa sala quadrada, com carteira, tem que estar sentada, cheia de regras, sabe? Eu sei que a gente está matando as crianças, assim, matando naturalmente a sua criatividade, né? O seu potencial mesmo, assim, que é contrário daquela minha experiência do circo, contrário da minha experiência. E aí, quando eu entro, né, no sistema, porque você como professor, você já entra numa escola, o sistema ali para você. Então tem muita possibilidade de mudar isso, né? Como que você foi percebendo aí que essa experiência foi moldando a sua forma aí de atuação? Então acho que de resumo é isso, assim, acho que essa minha experiência me faz enxergar a educação de uma forma diferente do que a gente tem hoje da tradicional mesmo. Eu sei que existe uma agência que nem você falou, até espaço de circo, mas também existe espaço que são de contraturno escolar, ou até mesmo escola de educação infantil, que trazem uma pedagogia diferenciada também, mais livre, com espaço de quintal, né, mais voltada para o desenvolvimento infantil, assim, de uma forma ampla, né, que não acelera a alfabetização, porque não tem essa necessidade, né, a gente acelerar, a criança não sabe nem pegar direito no objeto, não manuseou massinha, não brincou com barro, e a escola já quer que ela aprenda a ler e escrever, né, qual a necessidade, então, a gente entra num sistema que não se questiona isso, né? E eu acho que as minhas experiências, assim, com brincar, da educação física, do circo, vê essa educação de uma forma diferente. Vou perguntar mais um pouquinho. Além dessa experiência profissional, tem também uma experiência pessoal? Olha, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acredito que sim. Porque eu morei em chácara, né, a minha vida inteira, a minha infância inteira foi aprendendo no quintal, assim. Então eu já fui para a escola, apesar de eu falar de ser contra a alfabetização precoce, eu já entrei na escola sabendo ler e escrever várias coisas, mas foi de uma forma orgânica. Por ser mais nova, de 5 filhos, então assim, eu aprendia com meus irmãos, então era um aprendizado orgânico, prazeroso, brincando, né? Então acho que sim. Acredito que sim. Sem telas, né, sol, e livremente brincando no quintal, correndo, né? Eu acho que não tem como. É totalmente diferente, né, a questão do desenvolvimento da criança nesse sentido. E falando um pouquinho do seu intercâmbio na Irlanda, né, como que foi essa decisão, assim, de você ir para a Irlanda? Como que todo esse desejo começou? Bom, o meu desejo começou quando eu comecei a ver amigas minhas vivendo isso de morar fora. Então, uma delas foi a Jess, aí também teve a Bárbara, e eu sempre tive um desejo ali interno de, seria bom se desse certo um au pair, mas pra minha realidade na época era uma coisa fora da minha realidade, né? Então, eu nunca me incentivei a sonhar muito com isso. Mas aí, quando você vê outras pessoas vivendo esse sonho, né?
Aí, em 2024, eu fui em 2024. Então, no final de 2023, eu peguei um contrato com uma prefeitura, aqui em Sorocaba, e eu ia pegar um dinheiro muito bom de quebra de contrato. E aí eu tava tudo. O que eu faço com esse dinheiro? Ou eu trocava de carro, na época, ou eu tava comprando apartamento, eu falei, esse dinheiro dá pra mobiliar um apartamento. Só que todas essas opções pra mim eram dinheiro que eu vi esse dinheiro acabando, sabe? E eu falei, então eu quero, acho que gastar numa experiência. E eu ia fazer 30 anos, eu falei, então, acho que agora é a hora de eu ir fazer o intercâmbio. E aí foi a minha decisão. Num primeiro momento, tentei tirar o visto dos Estados Unidos. Minha ideia era tentar ir de turista para conhecer, talvez tentar o visto de estudante. Mas o meu visto ele foi barrado de primeira e eu não curti de tentar de novo. E aí foi a hora que eu comecei a ver outras possibilidades, outros países que me ofereceram com a porta aberta para eu poder estudar e trabalhar, porque eu queria uma experiência mais longa. Queria uma experiência de 2 meses. Tanto que a minha vontade inicial era o Canadá, não sei porquê. Mas eu tenho, assim, um desejo de conhecer o Canadá, de saber como que é o Canadá. Acho que muito fã maratonar vídeo de au pair, que depois já tem uma Canadá e se encontra lá, né? Então, sempre eu tenho essa visão do Canadá de que é um país bom, legal, para você ter uma experiência assim, de moradia. Mas aí, na época, o Canadá ele só oferece oportunidade para visto de estudo e trabalho para pós-graduação, né? E eu não tinha o nível de inglês tão bom. E eu falei, não, eu faria agora. Eu preciso de um lugar que tem de estudo e trabalho para curso de inglês. E aí fui atrás de uma agência e ela me ofereceu ou a Irlanda ou a Austrália, né? Só que a Irlanda, eu falei, volta, a Irlanda, na Europa, vários países perto, e aí eles me venderam isso, olha lá, é muito barato para você viajar, tudo muito perto. E aí eu optei pela Irlanda, eu não conhecia a Irlanda antes. Foi através da agência que eu fui pesquisar a marca da Irlanda e falei, acho que E vai através ser de mim, brevemente, né? Que eu fiquei um mês na Irlanda. Vocês não foram no mesmo período? Não, eu fui em 2019. Ela foi o ano passado. Ah, ou você compartilhou um pouco dessa experiência? Sim. Mas totalmente diferente, porque o meu foi para um mês de inglês, né? E só quanto tempo você ficou lá na Irlanda? E qual o tipo de visto, se você puder falar, compartilhar? Não sei se é work and travel. não é esse nome. Quando eu lembro agora o nome do visto, se você lembrar eu falo. Mas é um visto que te possibilita estudar 6 meses, mas você pode ficar na Irlanda por 8. E aí você pode trabalhar 30 horas semanais, e nesses 2 meses extras, que seria no final do seu intercâmbio, aí você pode trabalhar full time. Uhum. Então tem essa possibilidade que geralmente as pessoas fazem, que esse visto você pode renovar ele mais 2 vezes, totalizando 2 anos de intercâmbio. E aí, durante esses 2 meses, eu tenho que o pessoal junta dinheiro para renovar o curso e renovar o. Ou achar outra possibilidade, né, de visto, ou às vezes acontece as coisas, né, casamento, às vezes a pessoa vai pegar cidadania, então vai se desenhando outras oportunidades migratórias. Sim. Só fiquei curiosa aqui. Então, você foi para a Irlanda e você estava em busca de uma experiência pessoal e profissional lá na Irlanda, né? Você queria aprimorar o inglês e também aprimorar esse lado profissional. Uhum. Com que você trabalhava lá? Qual foi a sua atividade? Então, inicialmente, eu fui com a cabeça de que não, vou trabalhar em emprego. Só que eu cheguei lá no inverno. E no inverno, eles estão mandando todo mundo embora, eles não estão contratando. Então, assim, eu fiz currículo para cleaner, fiz currículo para. Ai, eu esqueci o nome, mas. Ah, pra lavar louça, pra. Enfim, eu cheguei a fazer, inclusive, panfletar. Aí eu fiz um panfleto, colocando ali, olha, sou estudante, estou no Brasil, tenho experiência 10 anos com criança, para tentar a trabalho de babá também, assim, sabe? Eu tava assim, porque lá na Irlanda tem atualmente o problema que ele permanece,
que é você tira o seu visto quando você chega no país. Só que muitas vezes você não consegue fazer esse agendamento do Brasil. E você chegando lá, isso às vezes demora 3 meses, 4 meses. Então você fica lá 3, 4 meses sem trabalhar. O que é muito desesperador, assim, sabe? Então a Irlanda, ela tá com esse problema atualmente. Já estava na minha época. E tem muito brasileiro, né? Tem muito brasileiro. Quando eu fui em 2019, eu já via muitos brasileiros lá, né? Então, eu acho que por algumas facilidades, essa demanda vai aumentando e isso também acaba atrapalhando um pouco também no sentido de busca de emprego, né? E aí, logo quando eu cheguei, eu estava nessa busca de emprego, um amigo meu viu em um outro grupo, as pessoas indicando um grupo de professora. Olha, aí ele falou, nossa, Paulo, tem um grupo aqui de professora, você quer que eu faça? Ah, faça, né? Aí ele me passou, e aí nesse grupo, elas indicavam todo o caminho para você trabalhar na área da educação lá. Aí eu falei, não tô fazendo nada, ainda não tô trabalhando, vai ter. Aí fui, fiz todo o processo de traduzir os diplomas, comprovar todos os meus trabalhos aqui, então peguei carta de recomendação com 2 trabalhos, inclusive aqui da escola de circo, só que tive que meio que mudar ali para como é que eu trabalhava na educação infantil, porque na Irlanda, que você tem faculdade de pedagogia, você está capacitado para trabalhar lá apenas na educação infantil. Você não pode trabalhar no fundamental, né, só na educação infantil. Porque as pessoas de ópera precisam saber a língua deles, vocal, então, são outras capacitações. E aí fui fazendo todo esse processo, e aqui que sai a minha carta, é uma carta que ele te dá 3 notas. Uma para, tipo, gestão, uma para cuidar do risco IT. Não vou lembrar, mas aí eu até posso mandar para vocês essa carta. Ok. E a minha, por eu ser 2 faculdades, a minha capacitação era muito alta. Então, assim que eu comecei a aplicar das vagas, eu comecei a fazer entrevistas de emprego, tipo, 3 vezes no dia, sabe? Uma coisa muito doida, assim, porque é uma demanda muito alta para trabalhar de creche lá. E aí foi isso, assim, aí foi rapidamente, assim, pra eu conseguir emprego, sei lá, mesmo 2 semanas depois. Assim, só que é muito burocrático, assim, as coisas lá. E esse grupo era de brasileiros? De brasileiras. Os brasileiros. As Sim. brasileiras. Sei. Sempre tem pessoas que falam que às vezes tem experiências negativas com brasileiros e tal, né, que quer passar a perna, etc. Mas depende do olhar, né, e o foco que a gente está olhando, porque muitas coisas eu posso falar por mim, né, que eu consegui aqui nos Estados Unidos, foi através dos brasileiros, né, porque há pessoas que já passaram pelo que eu já passei, ou dicas, indicações. Então, é muito isso. Então, acho que também a gente tem que ressaltar isso. E uma coisa muito legal, Sol, que você trouxe, né, é que você mostra também essa perspectiva do imigrante sair do Brasil e ele poder utilizar a bagagem que ele tinha no Brasil, né? Por exemplo, você veio da educação. Às vezes as pessoas acham, não vou ter oportunidade fora, porque tem obstáculos como idioma, validação de diploma e tudo mais. E mesmo assim, por mais que foi um período curto de tempo, você conseguiu ter essa experiência. Com certeza, se você não quisesse retornar, a escola estaria talvez de portas abertas para continuar com você lá de alguma maneira, né? Sim. Foi meio apertado de trabalho. Elas não queriam que eu saísse, assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Foi incrível que eu vivi lá. Mas, assim, dica para as pedagogas, assim, sabe? A Irlanda é um país que eles amam o trabalho dos brasileiros, né? Então, em várias áreas é muito elogiado os brasileiros lá, sabe? E a parte de cuidados infantis, né? O care, que a gente chama lá, é muito crítico, realmente falta profissional na área lá. Sol, vamos explorar um pouquinho mais, que eu gostei dessa experiência sua, inclusive de até terem te ofertado, né, de você continuar trabalhando lá. Quando você vai para essa área da pedagogia, você acaba se conectando com a pedagogia Montessori? Sim. Foi incrível, gente. Foi incrível. Conta pra gente um pouquinho, né, que te chamou de atenção, assim, logo de cara, porque
a pedagogia Montessori, ela também existe a nível, acho que a nível mundial, porque ela também existe aqui no Brasil. Sim, tem escola de educação infantil Montessori, né? A gente tem, até na educação tradicional, por exemplo, o material dourado, que é aquele que a gente usa para estudar matemática, ele é um material inspirado na linha Montessori, né? Então, assim, porque a Montessori, ela trabalha muito a autoeducação. Gente, funciona, juro. É chocante como funciona e como é orgânico, sabe? Então, as crianças, elas têm uma rotina. E vou falar um pouco da minha rotina, como era a minha rotina na creche, com ela. Para vocês verem como, às vezes, isso seria muito difícil de ser aplicado no Brasil. Então, eu estava numa sala que era dos 3 aos 5 anos, porque lá também, na pedagogia Montessori, eles mesclam idade, porque a NA mais nova desenvolve para a mais velha também vai criando capacidade do cuidar, né, com aquele que é mais novo. Então, assim, tem essa parte também, né, do convívio, que é muito forte. E a sala Montessori, ela tem os materiais Montessori, né, que vai desde até objetos que estimulam ali a alfabetização, mas tem outros materiais que trabalham muita coordenação motora fina, muita atenção, muita coisa com cores, mas tudo autorregulação. A criança ela consegue olhar e entender para aquilo que serve e ela mesma consegue se autodirigir, brincar por ela mesma. Assim, sem você ter que falar, olha, essa peça ela se encaixa dessa forma. Não, ela mesma consegue ter essa percepção, eles vão criando essa percepção. Então, tinha esse momento do material Montessori, tinha uma grande parte que era livre dos materiais da sala, que aí a gente tinha uma parte que eles podiam só ficar pintando, tinha areia, tinha brinquedo, tinha cozinha, tinha pata, tinha vassoura, tinha dinossauros, assim, que aí eram outros brinquedos livres, mas que aí eram diferentes dos materiais Montessori. E tinha uma cabana também, porque se eles estivessem cansados e quisessem deitar e dormir, eles podiam lá e deitar e dormir a hora que eles quisessem. Sabe? Um respeito muito grande. Assim. Tinha momento da leitura e tinha também momento de uma atividade dividida por dia. Então, nós, como ali, educadoras do creche, né, a gente tinha que dar uma atividade por dia que era dirigida dentro de um tema que eles escolhiam. Então, assim, essa semana, o que vocês querem aprender? Sobre borboleta. Então, nós vamos preparar atividades só sobre borboleta. Então, o ciclo da borboleta. Hoje, a leitura de um livro sobre borboleta. Na outra semana, a gente quer aprender sobre as estrelas. Só que, tipo, tudo parte do interesse da criança. É tudo dentro do interesse dele. Então, essa era a minha rotina e eu fiquei, assim, apaixonada. Porque a criança, ela sendo respeitada, ela também te respeita muito mais. Assim, a minha sala era muito amorosa com a gente, sabe? Eles sabiam, eles tinham uma inteligência, assim, no saber que eu não sabia bem inglês, que se eu não entendia o que eles estavam falando, procurar palavras para me dizer aquilo de uma forma diferente, sabe? Eu achava genial da parte deles, assim. E outra coisa, nós também, como educadoras ali, nós éramos responsáveis por dar as refeições da sala e por limparmos a sala depois das refeições. Isso, no começo, para mim, foi um choque. Porque a gente tem isso no Brasil, de desvio de função, né? Eu consegui... E assim, estudei 2 faculdades para fazer limpeza da sala de aula, ou enfim, da criança. Varrer, matar o mop, sabe? Só que aí você vê o quão lindo é você fazer isso, e quando eles derrubavam a areia no chão, eles iam lá juntos, pegavam a vassoura de brinquedo deles e eles limpavam. Tinha um exemplo da sala de aula, que é a responsabilidade de toda hora de guardar, eles guardavam, sabe? Tipo, uma rotina muito organizada. Então, que a Montessori, ela prega muito isso, a liberdade dentro de limites. Então, assim, por exemplo, na hora do material Montessori, eles sabem ali onde que o material Montessori. Eles podem pegar e guardar quantas vezes eles quiserem. Mas eles não podem ir lá na parte de pintura e começar a pintar, não faz parte do material Montessori. Então, tipo, ele tem uma liberdade dentro daquele limite. Assim como aqui no momento livre do outro brinquedos na sala, eles não podem pegar material Montessori. Não é o momento de material Montessori. Sabe? E isso é muito mágico, assim, sabe? Ver o quanto isso funciona
o quanto a criança tão leve com essa pedagogia, o quanto nós, esse foi meu maior choque, o emocional. Porque hoje em dia o ambiente educacional aqui no Brasil, ele é atual. As professoras estão doentes, a gestão está doente, as crianças estão estressadas. Eu trabalhei numa escola, assim, todo mundo gritava. A diretora gritava, os professores gritavam, eu ia pra sala tentar dar aula, as crianças só gritavam. Ninguém assim, escutava ninguém. E aí lá não. Eu acho que me incomodava no começo, porque eu falava, nossa, essa professora é muito relaxada, muito calma, muito tranquila. Mas, tipo, porque não foi o porquê, você se estressar, eu não tô dizendo que é pra ser orgânica, é pra ser leve. Você senta ali, você fica com a criança brincando junto no chão, você abraça, você dele, fala, te amo, sabe? É uma troca de amor, assim, muito orgânica, assim, sabe? Nada forçado, sabe? E funciona, sabe? E as crianças, mesmo a gente não tendo esse momento de vai pegar no lápis, sim, vai aprender a escrever seu nome, parte deles, porque eles têm o tempo todo ali na sala também, plaquinha de escrito, né? Os materiais, as rotinas, o nome deles, e tem dentro do material compulsório também alguns materiais que eles mesmos perguntam, sabe? Ou eles olham o nome deles e tentam fazer, mas não é forçado em nenhum momento, tipo, e não tem essa preocupação também, eles têm que sair daqui sabendo ler e escrever. Pois a gente tem hoje em dia na educação aqui no Brasil, sabe? Por escrever o nome para ir pro primeiro ano. E não tem isso lá. Passa da idade, você já sente que tem algum problema com seu filho, né? Ou a criança não tá de acordo com o desenvolvimento. Deixa eu fazer um comentário. Eu achei muito bonito enquanto você estava falando da experiência Montessori, porque dá para sentir a empolgação, a conexão. Exatamente. Sua. E a identificação também, óbvio, né? E que eu acho que se conecta também com a pergunta que eu te fiz lá atrás. Se essa pedagogia fora do tradicional tem alguma relação com você. Porque dá para sentir que é uma coisa assim muito instintiva, sabe? Muito intuitiva, muito sua. E aí, quando você se conecta com essa experiência, você também está indo da sua experiência. Você fala que você aprendeu organicamente. E aí você vive esse lecionar, né? Esse lado de trabalho com as crianças, de uma relação também já de experiência sua vivida lá atrás, né? No seu desenvolvimento. Então, você sente uma paixão mesmo, um amor. Um encontro, né? De identificação. E eu não tinha refletido sobre isso. Mas agora faz tanto que Olha só. Nem era pra psicologar, mas é que ficou assim tão evidente, acho que até elas vão perceber isso. Ficou assim uma emoção tão palpável, deu pra sentir na sua voz, na forma como você foi explicando. É muito lindo de ver, né? Eu vejo a Sol, assim, ela é muito empenhada e dedicada. E tem um lado, assim, dela que é muito trabalhadora, ela pega muitos trabalhos, ela dava aula na escola, na educação tradicional, na aula de circo. E ela tem outros viés aí que a gente desconhece, né? Ela já vendeu brownie, ela comentou comigo para conseguir o valor para poder viajar para o intercâmbio. Enfim, tem muitos outros viés aí dela, que no nosso grupo de amigos, né? A gente até chama que ela é Barbie Profissões. Porque tem muitas vertentes, assim, mas você vê que o que mais ecoa mesmo é a parte da educação, não tem como. E, Sol, em que momento que caiu essa ficha, né, de que aquilo não era só uma experiência temporária, mas uma verdadeira redescoberta profissional? Por mais que o período foi temporário na Irlanda, né, isso você trouxe com você. Sim, eu acho que a ficha ainda tá caindo, sabe? Porque eu saí de lá, voltei pro Brasil, eu quero muito trabalhar na educação infantil, sabe? Quero muito trabalhar na educação infantil, quero voltar pro Brasil, quero, né, passar no concurso, teria sala de aula. Só que aí a gente volta pra cá e é outra realidade. E aí foi me voltando a ficha de como é a educação aqui, sabe? Então, acho que eu ainda estou me reencontrando com essa experiência que eu tive na Irlanda e eu quero manter essa vibração. Eu acho que tem isso. Depois que eu voltei no meio do ano passado, eu voltei para uma escola que eu trabalhava antes e voltei aqui para a escola aqui. E essa escola que eu trabalhava, apesar de ser uma escola que eu amo, tenho muito respeito, ela é uma educação mais tradicional.
né? Então, assim, não se identifica mais com a Soraya que eu sou pós-intercâmbio, após que eu vivi na Irlanda. Não vão mais fazer isso comigo. Então, eu tô no momento, assim, do meu pós-intercâmbio, de me reciclar. Então, assim, aquilo que não vibra mais, aquilo que eu não acredito, eu não quero mais manter, sabe? Então, esse ano, por exemplo, é um ano que eu tô tirando, assim, sabático da educação, por enquanto, né? Então, da escola de circo, né? No mesmo estar ali educando, mas através de esporte, através, né, de uma atividade circense, porém, assim, me reencontrando mesmo, assim, sabe? E aí, nós somos primeiros, né? Que era a empresa de recreação que eu tinha, porém agora eu quero fazer esse olhar, assim, inspirado na pedagogia Montessori, mas criando também, dentro das minhas experiências, e essa questão da criança que brincava de Cinco Marias, que aprendeu com a mãe, e costurou uma vez na escola, então eu quero resgatar isso da nossa cultura. Então agora eu tô assim, com um olhar na Montessori e um olhar na nossa cultura, porque eu amo a nossa cultura e questão de música infantil, da questão do folclore, tem sido uma paixão muito grande pelo folclore. Então eu quero resgatar isso, sabe? E aí eu quero me reencontrar nesses dois caminhos, assim, o olhar no Montessori, o olhar no nosso folclore. O que eu posso tirar disso, sabe? E levar isso, né, pro mundo. É muito lindo, né, quando a experiência profissional, ela encontra identidade e algo novo começa a tomar forma, né, dentro da gente. E às vezes vira o projeto, o Oficineiros. Conta pra gente, né, como que surgiu o Oficineiros. Ah, foi antes do intercâmbio, depois? Pelo que eu sei um pouquinho, já é antiga, né, o Oficineiros, mas teve uma pausa, talvez. Conta como que isso surgiu e depois, logo que você voltou do intercâmbio, tá querendo retomar esse projeto. Tem um oficineiros, ele surgiu, nossa, não lembro o ano, mas acho que foi 2019, 2018, por aí. E como uma igreja de criação, porque eu já trabalhava com recreação antes, e aí eu decidi trabalhar por conta. E eu sempre acreditei muito também no material. Eu acho que o material ele ajuda ou ele atrapalha, né? Então, né, um material muito estruturado para a criança faz ela pensar menos, faz ela criar menos, né? Você lugar de uma história construída, não dá os objetos, deixa ela construir a história dela, mas ingestar, né? O que eu queria para trabalhar a criatividade, sabe? Então, no primeiro dia eu já tentava trazer uma coisa de oficina, né? Quando eu trabalhava com recreação, já que eu chegou a trabalhar no oficineiro, vestir a camisa. Isso aí pegava muito o casamento, perto infantil. Mas aí também as necessidades da vida fizeram com que eu quisesse dar uma pausa de trabalho de final de semana. E aí, assim, eu fui encerrando o oficineiro, mas eu sempre gostei da identidade visual que eu criei, né? Eu não consegui fazer das roupas, assim, né? Sabe, eu sempre deixei guardadinha, eu falei, vai que isso de alguma outra coisa. Eu sempre gostei do nome, né? O primeiro, sempre me identifiquei, então mantive ele guardadinho. E aí, quando eu volto da Irlanda, eu falo, por que não? Vou usar como primeiros, de repente, como uma capacitação, mas aí eu penso nisso futuramente, sabe? Seja para professores, seja para mães e filhos, assim, posicionar no resgate do brincar, sabe? A gente precisa repensar, assim, essa questão do tempo que a criança está ficando na tela, o tempo que a gente está ficando na tela. Acho que a gente precisa, né, não sei se a ideia era entrar nesse assunto, mas eu acho que é uma coisa que está grave, entendeu? Eu sinto que nós estamos viciados em tela, a gente precisa primeiro assumir isso. E a criança, ela aprende muito pelo exemplo. E aonde ela olha, as pessoas estão na tela, é óbvio que ela vai ter tela, sabe? Mas o quanto que isso também, né, vai desestimulando mesmo, sabe? Criatividade, pensar crítico. Então, eu quero, não sei se eu vou trazer isso tão forte como sou contra delas, mas que eu quero oferecer uma outra opção, sabe? Para os meus brinquedos também. Então, que seja o brinquedo que seja o fato de carregar, a criança vai no restaurante, em vez de você dar o celular para ela, dá um brinquedo que ela vai sentar ali na mesa e vai ficar brincando, sabe? Então eu quero trazer um pouco disso, de possibilidades, algo, tipo, olha, dá pra gente fazer diferente, porque na nossa época era diferente, sabe? Vamos tentar resgatar? Uhum. É um pouco disso. Pessoal, que lindo. Conta um pouquinho mais pra gente. Você falando aqui, eu tô pensando, eu sei que você tem esse projeto, né, de
diminuir aí as telas e que é funcional. Você está pensando na questão das crianças, mas acaba sendo educativo até para os pais, né? Até para nós adultos, que hoje temos dificuldade de desconexão, né? De afastamento com qualquer tipo de tela. Né? Até porque hoje a nossa vida vive em telas, né? Sim. Então, essa sua fala, ela se conecta com a criança, mas de certa forma ela também é uma reeducação para o adulto, né? Porque o adulto vai precisar entender isso para compartilhar com a criança. Então, compartilha aqui um pouquinho pra gente o que te move aí, o que te move você já trouxe, né? Mas qual a sua intenção em unir aí essa experiência da Montessori com o brincar brasileiro e com o folclore? Tento trazer para mim assim, um pouco dos princípios, né, da Montessori. Então, assim, essa questão da autoeducação. Então, o que a gente tem muito forte na nossa cultura? A oralidade de fora, né? Então, por exemplo, quando a gente pega ali um brinquedo, vou dar um exemplo, Cinco Maria. Eu já tô lá com umas Cinco Marias na minha casa. E aí, outro dia, meu sogro e minha sogra estavam lá e eu comecei a compartilhar um pouco sobre as minhas ideias. Meu sogro sentou no chão e começou a falar, olha, eu nem fiz dessa regra, sabe? Então, essa oralidade é muito forte, né? E vem memórias afetivas, né? Da nossa infância, né? Então, é um material tão simples que a gente precisa resgatar isso mais presente, sabe? E, tipo, a avó vê a criança ali, o que esse taquinho aí? Essas, né? Quantos tepidinhos aí com arroz dentro? Ai, vó, é Cinco Maria. Ah, mas você tá brincando errado, deixa eu te ensinar aqui como eu brincava. Sabe? Essa troca, então, o foco da oralidade, né? Da contação de histórias, então, do enredo que a criança, ela cria a história, ela que monta o cenário, e que ela possa ali, né, tocar, seja com adulto, com outra criança, e ela possa ela se descobrir ali naquele brincar, o menos estruturado possível, sabe? Então, brinquedos que tenham menos barulho, que tenham menos cores, menos estímulo para a criança ela ter clareza, a ter calma na hora de brincar, né? Para que os estímulos ali sejam feitos, né? Então, o material Montessori, ele tem muito isso. Você não vê material Montessori que pisca e que canta, sabe? Não faz parte da linha, assim, sabe? Então, tem muita coisa assim que já tem pronta, mas que conversa um pouco com a nossa cultura. E aí a gente traz aqui que toda a construção profissional ela acontece dentro da vida real, né? Com limites, com escolhas e reorganização. Pelo que eu entendi, é mais ou menos esse processo que você está vivendo. Você está juntando a sua experiência pré-ida, né, da Irlanda, e agora nesse seu retorno para o Brasil. Então, o que eu tinha antes, o que eu aprendi lá e o que eu posso unir para contribuir agora de uma forma diferente, né? E conta um pouquinho, assim, sobre o seu processo de mudança, né, e criação e amadurecimento do Oficineiros, né? Quais aspectos da sua vida pessoal precisaram ser reorganizados? Eu acho que para eu conseguir investir tempo, amor e até estudo mesmo, né, nos Oficineiros, eu tive que abrir mão de coisas. Então, eu tive que, no momento, não fazer planos financeiros muito grandes, porque é que nem você falou, né? Já veio de Brau, já veio de um monte de coisa, já fiz vários trabalhos, mas porque eu sempre tive metas grandes financeiras mesmo. Então, assim, que me faziam precisar trabalhar mais. Então, se eu queria comprar um carro, eu tinha que trabalhar tanto, ganhar tanto também para comprar um carro. E quando eu fui comprar um apartamento, depois que eu vendi esse apartamento, tinha que trabalhar tanto, para conseguir comprar um apartamento. E a mesma coisa com o meu intercâmbio. Só que aí eu volto do meu intercâmbio pensando, não, eu quero ter tempo, né? Quero ganhar razoavelmente bem para eu me manter o meu estilo de vida e fazer uma viagem ali, outra lá, mas assim, tem um grande objetivo que eu preciso gastar meu tempo trabalhando muito para conquistar. Então, nesse momento, de não fazer grandes coisas financeiras, tá? Então, eu estou no momento de assim, trabalho menos, ganho menos, mas ainda assim estou ganhando bem, porém, tenho tempo para Mais criar projetos da minha qualidade de vida. Acho que você está se reorganizando as suas prioridades, né? Tem um livro que eu gosto muito que me lembra disso, e também é uma dificuldade minha, que assim como a Sola também,
gosto de abraçar muitas coisas e vários projetos, estar envolvida, que é o essencialismo, né? Porque às vezes a gente esquece aquilo que é prioridade ou que é um propósito nosso, a gente vai se distraindo com as possibilidades, as oportunidades que vai acontecendo, né? E agora eu acho que você está se dedicando mais realmente àquilo que faz mais sentido para você, e isso é muito bacana. E muito interessante que você tem todo esse lado explorador e criativo, mas ao mesmo tempo me gera aqui uma curiosidade do outro lado, sobre como você, nesse meio todo, equilibra a sua criação, o seu trabalho, a sua identidade profissional, a sua vida pessoal, né? Então, relacionamentos, sem perder o sentido e até sem se perder, né? Nesse monte de tarefas, nessa monte de tarefas. Que eu sério que quando a Jéssica falou Barbie, Olha de profissões, porque tem a Barbie dentista, tem a Barbie... né? Quantas possibilidades, né? Quantos vieses de oportunidades você tem e como que é equilibrar tudo isso? Bom, o circense já deve ter uma facilidade aí, né? Malabarismo. O tecido, né, Sol? Você faz de tecido, eu não sei se tem um nome certo pra isso. Desculpa, minha... É tecido mesmo. É tecido acrobático. Até. Mas eu acho que em primeiro lugar, terapia. Em primeiro lugar. Eu tive um momento aqui do meu intercâmbio, na metade dele, que eu não tava. Eu olhei pro meu intercâmbio e eu não consegui ser feliz aqui. Socorro. E aí eu fui fazer terapia. Eu já fazia antes, mas eu ia fazer análise. Aí eu comecei com uma psicóloga que a abordagem dela é TCC. E, nossa, fez toda a diferença. Tô com ela até agora e não largo mais, sabe? Porque ela realmente me dá a chavinha certa pra, né, administrar o que tem em cada coisa, né? Então, assim, eu me cobro muito essa questão de também ser presente da minha família. Minha mãe, ela não mora aqui, ela mora em outra cidade. Minha irmã também. Então, assim, pra eu ver e ser presente na vida do meu irmão, do meu sobrinho, assim, eu tenho que ser presente de outras formas também, mandando mensagem, ligando, né, viajando de vez ou outra, sabe? Eu tento ser presente de outras formas sem me cobrar tanto, assim, para que seja também algum sofredor, assim, sabe? Mas aí, né, meu tempo aqui no trabalho, quando eu tô no meu trabalho, eu tô no meu trabalho, sabe? Então, assim, tô ali planejando, tô ali pensando, tô, me dedico muito, porém, quando eu saio, eu esqueço, sabe? Eu fecho, assim, sabe? Realmente não fico pensando muito no trabalho, fora de casa. Demando até essa energia. Acho que tem uma inteligência emocional que eu fui criando com o tempo, assim, sabe? Tô martelando meu trabalho, meu tempo do meu trabalho enquanto eu estou nele, né? E ainda mais aqui, tem uma época do ano que é aquele espetáculo, me demanda muita energia, assim, sabe? Então eu tive que aprender visualmente a desligar, sabe? Tipo, eu cuido das coisas como estou aqui, fora eu cuido mais, assim, sabe? Em relacionamento também, né? Quando eu fui pra Irlanda namorando, e nesse meio tempo ali do intercâmbio, né? Eram 8 meses de intercâmbio. No começo a gente se perdeu um pouco, a gente olhava e falava, nossa, tem muito tempo, a gente chegou a terminar no começo do intercâmbio, mas a gente nunca deixou de falar, porque a gente nunca deixou de se gostar, né? E aí ali a gente foi administrando, logo quando a gente terminou uma amizade, assim, de falar todo dia, até ele conseguir pegar uma férias e falou, olha, eu consegui férias no meio do ano e eu queria ir pra aí. Falei, então venha. E aí assim, a gente voltou, né? Eu falei, eu também esperando. falei, não vou querer uma DR, assim, que a gente se encontrar, então vamos já voltar, se acertar. E assim eu finalizei o meu intercâmbio, a gente fez uma Eurotrip, viajamos ali para Portugal, para Espanha, para Itália, voltamos e logo quando voltei fomos morar juntos, então morando juntos. Então, a gente tá vivendo um ciclo de 8, assim, a gente ficou 8 meses juntos, porque quando a gente começou a namorar, a gente já fazia intercâmbio, eu já tinha fechado o intercâmbio, então foram 8 meses juntos, 8 meses separados e estamos construindo agora os 8 mais 8 meses. Aí é muito interessante isso que você falou, né, Sol, das dificuldades do intercâmbio que muita gente romantiza, né? Ah, estou indo para outro país, ou você vê as fotos maravilhosas dos lugares que você sempre sonhou, que muitas pessoas sonham, né? Mas me corrija se eu estiver errado, mas acredito que uma das dificuldades que você enfrentou
foi o clima, né? Porque na Irlanda você chegou no inverno, como você disse, também é um tempo muito chuvoso. Eu acho que isso também afeta de alguma maneira. E eu acho que, por mais que você encontrou, né, a gente contando aqui, não sei se acaba passando para o nosso público, que parece que foi fácil, você já encontrou a escola e o trabalho mesmo na sua área, mas isso levou um tempo também, que eu acho que talvez causava uma angústia, né? Como você falou que não conseguia trabalho em outras áreas. E também do relacionamento à distância, né? Então, quantos desafios você teve que enfrentar, né? Bem, eu acho que quando eu acho que você vai viver o intercâmbio de um mês, eu acho que você vive ali intensamente e faz sensível, né? Mas quando você vai fazer intercâmbio de mais longo, né, de 8 meses, e você sabe que a reserva que eles pedem, agora aumentou essa reserva, eu acho que ela é uma grana bem mais alta para a Irlanda, porém, eu acho ela mais realista. Acho que é um dinheiro que dá para utilizar 8 meses, sem trabalhar, mas sem luxo, sem viajar. Mas na época, assim, eu já cheguei lá, né, querendo continuar fazendo academia, não queria perder, assim, o ritmo que eu já tinha aqui no Brasil, né? Então, assim, aí eu acabei ali também fazendo uns cálculos que eu falei, não tenho 8 meses, então eu preciso de um trabalho. E eu consegui, na época, o trabalho, assim, eu não tinha dinheiro do aluguel do mês seguinte, sabe? Eu tava nessa angústia, sabe? E fora que a convivência não é fácil você conviver com outras pessoas. Então, você vai ao seu intercâmbio desse, você vai dividir casa, e é muito caro. Então, assim, eu pagava muito caro numa casa para dividir quarto, numa casa que durava mais 8 pessoas, sabe? Então, é não sei, mara o clima, chove, faz frio, né? A diferença de horário, né? Então, você conversar com as pessoas que estão no Brasil, de organização. Então, esse começo, ele é complicado, essa adaptação, né? Então, realmente, a terapia, ela realmente me ajudou a focar no que eu importava, assim, olha, você vai gastar tanto dinheiro, vamos viver e ser feliz aí onde você tá. O trem tá passando, aquele psicóloga falava, o trem tá passando. Então, Não, você não vive nem lá, nem lá, nem aqui, nem lá. e eu viajei muito lá, eu conheci 10 países para voltar pro Brasil. E foi muito graças à terapia, porque ela me cobrava, assim, olha, com a minha caída no salário, ela, então, aí qual que é o próximo destino? Vai se organizando, faz uma lista dos países que você quer conhecer, dos lugares que você quer conhecer da sua cidade. Então, eu quase não tinha ido pra pub, e a Irlanda é um país de pub. Então, chegou uma época que eu falei, não, eu vou conhecer um pub diferente por semana, sabe? Então, aqui tem muito graça da terapia, assim, você conseguir administrar tudo isso. E é perrengue. E acho que até pra contextualizar também essa questão do relacionamento, ele à distância, ele é difícil, né? Não é fácil essa manutenção. Eu achei aqui até muito bonito na sua fala, que também que esse relacionamento talvez houve um término, mas vocês na verdade precisaram se reconectar, encontrar uma forma de manter essa conexão entre vocês, que talvez tenha sido, né? Vocês continuaram se falando, e aí onde vocês perceberam que talvez valia a pena ainda investir. Não era esse intercâmbio que ia encerrar a relação de vocês, né? Acabar com a relação. Não, talvez foi uma forma até de enriquecer e cada um saber posicionar e falar sobre os seus anseios nessa relação. Eu achei muito bonito. E no final vocês voltam juntos e já construindo esse ambiente de vocês, esse lar, né? Sim. Mas é difícil a também distância, porque acho que bate uma ansiedade, né? Você tem a pessoa vivendo outras coisas também, e aí você também vai viver. Então, assim, mexe com muita coisa, né? Então, acho que o que foi bom esse tempo de término, assim, pra gente conseguir realmente ver o quanto a gente se gostava, ao ponto de a gente terminar e voltar à distância. E a psicóloga falava, qual a vantagem de você voltar para um relacionamento que está à distância? Porque quando você termina um relacionamento e você tem a presença da pessoa, você volta, você tem aquele carinho, aquele, né, aquela volta, mas você voltou e vocês ainda não estão juntos. Né? Então, realmente, é muito sentimento, é muito amor, muita vontade de estar com ele. O que você entende hoje sobre educação, Sol, que talvez você não entendesse antes do intercâmbio? E não precisa de ansiedade dentro do carro. Eu
eu acho que pode ser leve. A educação ela pode ser leve. Quem é você hoje profissionalmente, Sol? Depois de todas essas travessias e experiências? Uma pessoa que está buscando uma leveza dentro da educação, o educar o ecumênico e com respeito a mim mesma, para que eu possa respeitar o outro, que no caso seria a criança. E quais são os próximos passos do Oficineiros e da sua trajetória como educadora? E se você pretende ficar um tempo ainda no Brasil ou se planejar uma nova migração, um intercâmbio? Ai, é um pouco delicado esse, viu? Bom, atualmente, para Oficineiros, vamos lá. Próximo passo. Quero me encontrar dentro desses materiais educativos, né, que convertem tanto com a infância, com a educação, com o estímulo à criatividade, e talvez levar um pouco desse conhecimento para outros profissionais também, sabe, que não puderam ter essa experiência, e eles, né, que eu consiga passar que é possível a gente fazer um trabalho que seja bom para a gente, que seja bom para a criança também, tá? E sobre morar fora. Vai fugir, né? Então, eu Sem pressão, se não quiser responder. tem possibilidade. Eu quero começar a plantar a sementinha de estudar mais inglês, e fazendo também o processo do Canadá de uma forma também orgânica, sem cobrança, porque eu sei também que a minha área lá também ela é crítica, então eu sei que tem possibilidade de eu já sair do Brasil com visto de trabalho. Então eu só sairia do Brasil de novo se fosse para ter um trabalho técnico também. Então eu tenho essa questão minha comigo mesma. Então eu continuo por aqui mesmo, e papai para viajar. Tá gostando do nosso bate-papo? Gente, maravilhoso, podem fazer toda semana. Eu também, mas eu sempre lhe informar que nós estamos chegando próximo do nosso final e nós temos um quadro aqui que convida um pouquinho à pausa e à honestidade com a própria trajetória. Aí, se eu parar para falar em honestidade com a sua trajetória, você faz ela desde a sua primeira fala. E o nome desse quadro chama-se Se Eu Soubesse Antes. Sim. Só olhando para tudo que você viveu, né, antes e depois do intercâmbio, se você pudesse voltar ao início da sua caminhada profissional, complete a frase. Se eu soubesse antes, eu teria? Parado, respirado e falar, calma, a educação não precisa ser tão ansiosa assim. Não se cobre tanto, porque quando você se cobra muito, você cobra muito do outro. E esse outro, às vezes, ele não está preparado para essa cobrança, né? Principalmente quando a gente fala de criança. Então, hoje eu trabalho nisso, não cobrar para não cobrar tanto da criança. Que lindo. Sol, vamos infelizmente ter que encerrar, né? Tava muito bom esse bate-papo com você, muito leve. E a gente queria agradecer, obrigada por compartilhar essa história com tanta sensibilidade, profundidade e verdade. Dá para sentir daqui a paixão pela educação. Foi muito bonito ouvir como a educação, a cultura, a identidade se encontra na sua trajetória e na do Oficineiros. E se esse episódio, na verdade, faz sentido para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, compartilha com quem também acredita que carreira pode ser criação, identidade e cuidado. Sol, conta aqui para nós, né, e para quem está nos ouvindo, aonde te encontrar, como acompanhar mais o seu trabalho. Pode me chamar também no meu pessoal, Soraya Santana, no Instagram. E também pode seguir no Instagram o @oficineiro. Aí lá, logo mais, a gente terá a inauguração aí desses brinquedos que eu comentei. Ai, muito animada. Eu vou deixar aqui na descrição, a gente sempre deixa os arrobas. Então, vocês, por favor, vão acompanhar esse trabalho maravilhoso e com muita dedicação e amor da Sol. Sol, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer e ouvir um pouquinho aí da sua trajetória hoje. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar
e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.